Abra a sua Bíblia no livro da segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós temos ouvido a voz do Senhor neste lugar. O Senhor tem falado aos nossos corações neste lugar. A palavra do Senhor tem sido pregada neste lugar. E assim como nós oramos, nós temos sido libertos por essa palavra, querido. A palavra do Senhor tem transformado nossas vidas neste lugar. A palavra do Senhor tem mudado a nossa história neste lugar. A palavra do Senhor tem feito a diferença em nossas vidas neste lugar. E nós glorificamos a Deus, porque neste lugar nós temos sido livres, nós temos sido libertos. Uma das liberdades que o Senhor, das libertações que o Senhor tem feito em nossas vidas neste lugar, e uma das verdades que o Senhor tem trago aos nossos corações, é da ideia de que nós não nos enganamos mais quanto a termos uma vida cristã, quanto a sabermos o que significa ser e ter uma vida cristã. Já não somos mais enganados do ponto de vista de que estamos aqui para comer o melhor e para usufruir do melhor dessa terra. O Senhor tem nos libertado disso. O Senhor tem nos feito enxergar o seu projeto e os seus planos para nossas vidas. E eles não têm nada a ver com comer, com beber, com vestir, com comprar, com vender. E isso tem sido libertador para nós neste lugar. O Senhor todos os dias tem trago para nós algo nessa área de não vivermos enganados, de não termos em nossos olhos vendas que nos impeçam de ver o verdadeiro propósito da cruz, o verdadeiro amor do Senhor revelado através da vida de Jesus. E o Senhor tem nos trago clareza neste lugar. E nós louvamos ao Senhor por termos essas clarezas. Sabemos sim que neste mundo sofreremos aflições, sabemos que neste mundo ficaremos gripados, como nós temos ouvido constantemente, estaremos sujeitos a acidentes de trânsito. Sabemos que neste mundo nós temos contas para pagar, sim, e amanhã é dia de pagar, né? Amanhã é dia de acertar. Temos boletos, temos as nossas lutas diárias, pessoais, nos nossos relacionamentos. Enfim, nós somos pessoas conscientes de que o reino dos céus não é comida e nem bebida, é algo maior do que tudo isso. E o Senhor tem nos feito olhar para esse algo maior, e não nos prender a apenas essas pequenas coisas. Mas é tão certo que, ao mesmo passo que o Senhor tem nos libertado, nos feito enxergar, nos dado liberdade de enxergar que as coisas do reino do céu não são aquelas que nós tocamos ou aquelas que nós vemos com os nossos olhos. Elas são tão somente coisas que o Senhor tem preparado, que os nossos olhos não viram e nem os nossos ouvidos ouviram. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ao mesmo passo que nós temos essa liberdade de entender isso, nós continuamos com as nossas aflições, com as nossas lutas. Todos nós. Continuamos todos os dias batalhando, lutando, enfrentando a boca do leão, enfrentando os nossos abismos, enfrentando as nossas lutas, tanto pessoais como lutas como igreja. E é tão certo que sabemos que o Senhor é por nós. Mas é tão certo que muitas vezes nós nos achamos tão só, nos achamos tão sozinhos, né? E eu pensando em algo, a trazer nessa noite, algo que o Senhor tem trazido no meu coração, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que nós teremos aflições, é que nós teremos lutas, mas nós temos uma promessa do Senhor, de que Ele estaria conosco todos os dias. Então, por mais que nós enfrentemos as nossas lutas e as nossas aflições, por mais que nós temos os nossos momentos de desespero, de choro, e tem que existir em nosso coração, querido, isso também tem que ser libertador para nós, a certeza de que jamais nós estaremos só. Jamais. Se eu pudesse dar um título para essa pregação de hoje, eu diria só, mas nunca sozinho. Eu diria sozinho, mas nunca só. Porque existe uma diferença entre essas duas coisas. Estar só é algo interno,
É um sentimento, é algo que está dentro da gente. Você está aqui do seu lado, você olhar para o seu lado, tem gente aí do seu lado. Olha aí, tem gente, não tem? Você não está sozinho. Tem muita gente aqui neste lugar. Mas é tão certo que as pessoas que estão ao teu lado, muitas vezes não preenchem um vazio que existe dentro de você. E é esse vazio que nós chamamos de solidão, de estar só. Esse sentimento de estar desamparado. Esse sentimento de não ter alguém por mim. Muitas pessoas choram em multidões. Muitas pessoas choram em grupos. Muitas pessoas choram dentro de casa. Porque tem as pessoas, não estão sozinhas, mas estão só dentro do seu coração. E eu queria falar sobre isso, que nessa carta de Paulo, segundo os historiadores, a última carta que Paulo escreveu, antes de sua execução, capítulo 4 de Timóteo, no versículo 16, Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa carta de Paulo me encanta muito, principalmente esse trecho. Segundo os dados históricos que nós temos, Paulo ele foi preso várias vezes, nós sabemos disso. Se tem um homem que sabe o que é andar no vale da sombra da morte, esse homem foi Paulo. Um homem que teve um encontro com o Senhor, que teve a sua vida mudada, mas aos olhos humanos, a mudança que o conhecimento de Cristo e o encontro com Cristo trouxe na sua vida, aos olhos humanos, foi uma mudança não para o seu bem, carnalmente falando, materialmente falando. Porque Paulo, depois que conhece a Cristo, ele passa de ser um homem que perseguia e de que prendia cristãos, a um homem que agora vive fugido. Um homem que é escarnecido, um homem que apanha, um homem que é preso, um homem que é privado, um homem que é apedrejado. Não foi uma troca aos olhos humanos muito boa. Como as pessoas dizem para nós hoje ainda, que ser cristão não é um bom negócio. Que ser cristão não rende muito lucro. Que ser cristão não te traz aquilo que você precisa para sobreviver. Que é dinheiro, que é status. Uma vez que nós pregamos contra essas coisas. Ser cristão, para muitos aí fora, para o mundo, nunca foi um bom negócio. Mas nunca se tratou de negócio. Nós temos essa consciência. Se somos cristãos hoje, nós entendemos que nunca se tratou de negócio. Nunca se tratou da nossa vida. Paulo entendeu que ser cristão não se tratava da sua vida, se tratava de Cristo. Se tratava não da sua causa, mas se tratava de uma causa maior, que era a causa de Cristo. Paulo teve essa consciência ao dar esse passo, ao permitir essa mudança em sua vida. Não mais eu, agora ele. Não a minha causa, mas agora a causa dele. Não o meu bem-estar, mas a palavra e a verdade sendo pregada. Essa foi a consciência desse homem, que agora, escrevendo a Timóteo, estava preso mais uma vez. Os historiadores dizem que Paulo havia sido preso da primeira vez em Roma, havia ficado em uma prisão domiciliar, em uma casa alugada, onde ele recebia pessoas,
onde ele tinha contato com as pessoas. Mas nós estamos aqui num quadro onde os historiadores dizem que, bem diferente essa última prisão de Paulo, não foi nada disso. Não foi uma casa alugada. Não foi um lugar onde ele tinha contato com as pessoas. A história diz que ele foi privado disso. Essa prisão, essa segunda prisão, que nós podemos dizer assim, de Paulo, em Roma, feita por Nero, trouxe prejuízos imensos à estabilidade pessoal de Paulo. Mesmo sendo romano. Paulo ele foi preso em Troade, mandado para Roma, numa situação onde Nero, todos nós conhecemos a história dele, era o governador de Roma. Ele, por um momento de desvaneio, causou um incêndio na cidade de Roma. E aí nós temos várias versões para esse incêndio, mas não importa esse incêndio, importa que ele aconteceu. A cidade de Roma ficou 9 dias em chamas. E acontece que um grupo de cristãos, ou simpatizantes de cristãos, saíam às ruas e diziam: isso é a mão de Deus pesando sobre a vida de Nero. Isso é o castigo de Deus para a perversidade de Nero. Nero, então, aproveitando essa situação e vendo os cristãos se manifestando, para se livrar de uma culpa que recaía sobre ele, daquele incêndio, ele diz: não, foram os cristãos que queimaram Roma, que provocaram esse incêndio. Os cristãos provocaram esse incêndio. E a partir de agora todo cristão deve ser aprisionado, deve ser preso, deve ser tratado como escória. E nesse contexto desse incidente em Roma, é que se deu a perseguição tanto de Paulo como de Pedro. Passaram então a ocupar a lista dos mais procurados, os cristãos mais procurados. E agora eles passaram a ter não só o ódio do governo, mas agora o ódio das pessoas, que acharam que eles tinham provocado aquele incêndio na cidade de Roma. É dentro desse contexto que tanto Paulo como Pedro são presos mais uma vez. É dentro dessa situação que eles são presos. E fica óbvio, querido, nas entrelinhas das cartas de Paulo, que ele tinha consciência de que agora a situação havia se tornado outra. E de que ele não escaparia mais com vida depois dessa prisão. O ódio havia se estabelecido no coração tanto do governador como das pessoas. Os cristãos que eram presos dentro dessa situação, muitos deles foram levados para arenas, para serem mortos por leões, por cachorros. A Bíblia diz que, a história diz que Nero pegava esses cristãos, passava pinche nesses cristãos, pendurava eles em paus, e botava fogo, e eles serviam como tochas nas ruas, iluminando as ruas. Era esse o contexto que Paulo foi preso dessa vez. Paulo, por ser cidadão romano, não foi exposto a essa humilhação. Mas ele foi encarcerado, segundo a história, numa masmorra, num porão de uma prisão, mal cheirosa, reservada para os piores criminosos de Roma. Paulo então passou a ser torturado todos os dias, porque esse era o castigo para aqueles que haviam atentado contra Roma. E Paulo agora enfrenta essa situação. E quando nós nos deparamos com essas palavras de Paulo, é impossível não nos comovermos com essas palavras. Entendendo que nós estamos lendo palavras de um homem, que um pouco antes de ser executado, está escrevendo consciente de que ele tinha encontrado uma boa causa para morrer. Um homem que tinha consciência de que em breve não estaria mais entre os vivos. Isso me chama a atenção, isso me chama muito a atenção pessoalmente, de entender o nível de intimidade que Paulo passou a ter com Deus, o nível de certeza que esse homem que pregava o evangelho tinha, e de confiança que esse homem tinha. No capítulo
Nesse capítulo 4 é onde nós encontramos as palavras mais famosas de Paulo. No versículo 7, combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Um dos trechos mais conhecidos desse apóstolo. As últimas palavras de um homem que tinha consciência do ministério que recebeu. De que ele cumpriu esse ministério. E de que mesmo o seu corpo aguardando a morte, ele tinha a certeza de que ele nunca esteve só. De que ele nunca esteve só. Talvez sozinho, como nós começamos a ler no versículo 16. Talvez sim, abandonado pelos seus irmãos, como ele relata aqui no versículo 16. Em minha defesa, ninguém veio ao meu favor. Ninguém apareceu. No meu julgamento, na minha primeira defesa, ninguém veio, ninguém estava comigo. Parentes não vieram, irmãos não vieram, discípulos que eu fiz não vieram. Pessoas a quem eu preguei o evangelho, pessoas que foram libertas, pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, elas não vieram para a minha defesa. Elas não estavam comigo neste momento de agonia. Eu estava só, sozinho, não só. Sozinho eu enfrentei, mais uma vez, os tribunais. Paulo ele tinha uma certeza e uma visão plena de como tinha sido a sua trajetória até ali. Um homem agora abandonado por todos, um homem que tinha entre os seus 66, 69, por aí, anos. Não é muito velho. Talvez para nós, uma pessoa, encontramos pessoas com essa idade bem vigorosos. Mas talvez não com as situações que Paulo já havia enfrentado nos seus últimos anos. Prisões, naufrágios por 3 vezes. Foi picado por uma serpente. Foi apedrejado até quase a morte, como nós já ouvimos aqui o pastor pregando. Recebeu 3 quarentenas de chibatadas, menos uma. Os romanos, engraçado, eles tinham uma lei que quando você era pego em um delito público, você tinha que receber 40 chibatadas na frente de todo mundo. Chibatadas de chicote nas costas. Sabe o que eles faziam? Eles davam 39 para dizer assim, não, ele tinha que receber 40, ele recebeu só 39, então ele é passivo de receber novamente essa mesma punição. Porque se ele recebesse as 40, ele não poderia mais receber essa punição. Era lei. Então vamos dar só 39. Porque aí a gente pode dar de novo a mesma punição. Por 3 vezes Paulo foi punido dessa forma. E é por isso que ele diz, 3 quarentenas menos 1. Chibatadas nas costas, apanhando por uma causa, por o evangelho. E agora nós temos esse homem que fez tanto pela igreja, enfrentando os seus momentos sozinhos, abandonado, deixado de lado. A minha pergunta é, por quê? Um homem que fez tanto pelo evangelho, um homem que entregou a sua vida, um homem que foi esmiuçado, um homem que foi trancafiado, um homem que fez tantos discípulos, um homem que pregou o evangelho para os gentios. Por que ele passou por essas situações? Por que ele tinha que enfrentar esse tipo de situação? A resposta é clara, querido, para nós. Ele passou por tudo isso para que eu e você hoje pudéssemos ler essa carta, ler esses versos e tivéssemos a nossa fé aumentada no Senhor. Para que nós nessa noite fôssemos alimentados com o mesmo Espírito que estava sobre Paulo, com a mesma fé, com a mesma força, com a mesma certeza que ele tinha. Para que esse sentimento que ele tinha chegasse até a nós, através dessas entrelinhas. Era necessário que homens enfrentassem a morte, que homens fossem mortos como Paulo, como os apóstolos, como Pedro, para que eu e você hoje pudéssemos entender que aquele Deus é o mesmo Deus que cuida de nós e que tem um plano para nossas vidas.
E que assim como aquele homem, como aqueles homens que enfrentaram a sua vida cristã e tiveram as suas vidas ceifadas por causa do Evangelho, nós também tivéssemos uma boa causa para morrermos. Se tem algo que eu gosto de dizer aos jovens e adolescentes: procure na vida, querido, uma boa razão para você morrer. Porque é isso que nós somos, como cristãos. Pessoas que encontraram uma boa causa para o qual morrer. Homens como Paulo, homens como Pedro, encontraram uma boa razão pelo qual perderem suas vidas, pelo qual serem privados de sua liberdade, pelo qual serem privados da sua moral, serem expostos ao escárnio público, a serem xingados, a serem ameaçados, a viverem como fugitivos, por causa de uma causa que eles encontraram. Nós também encontramos essa causa. A pergunta é qual o efeito dessa causa em nossas vidas? É até onde nós estamos dispostos a vivermos como esses homens viveram. Porque é muito bom desejarmos ser como Paulo, ser como Pedro, ser como os apóstolos, ser como os discípulos. Difícil é querer viver como eles viveram. Queremos ser como o que eles foram, mas não queremos passar pelo que eles passaram. Queremos ser lembrados, mas não queremos escrever a história através das nossas vidas. E a gente se depara com essa palavra e com essa sentença que o apóstolo nos dá no versículo 17. Mesmo com esse histórico, mesmo com esse sofrimento, com essas aflições que Paulo enfrentou, essa certeza ele nos passa no versículo 17. O Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Os amigos não estavam comigo. Os parentes não vieram. Os irmãos a qual eu preguei o Evangelho não vieram. Mas uma coisa eu tenho a certeza: o Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. E foi Ele que me deu forças. E foi Ele que revestiu a minha fé. O Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu. Sejamos sinceros, queridos. Nós ficamos chateadinhos quando as pessoas esquecem a data do nosso aniversário. Nós ficamos chateadinhos quando a gente não recebe uma curtida no dia do nosso aniversário. Quando alguém esquece de passar e dizer parabéns. Nós ficamos chateadinhos. Nós ficamos chateados porque quando as pessoas não reconhecem aquilo que fazemos. Quando as pessoas não nos dão uns tapinhas nas costas e um sorriso e nos aplaudem pelos nossos esforços, pelas nossas conquistas pessoais. Nos chateia quando as pessoas não reconhecem. Esses dias eu estava até conversando, tendo uma DR com ela, uma DR. Eu falei: rapaz, eu fico chateado porque eu fico uma hora limpando essa cozinha. Porque eu gosto de deixar um negócio, né? Tem hora que eu falo: rapaz, vou dar um jeito nessa geladeira. E aí a gente dá uma suada, né? Dá uma suada. E eu mesmo, vou te falar, uma sauna. E aí ela fica limpinha, branquinha e tal, aquela coisa toda. E aí a Ellie chega e não fala da geladeira. Ô, rapaz, né? A geladeira tá... Não escuta, aí eu fico chateado. Meu Deus, tanto esforço, tanto suor. A pessoa não reconhece, rapaz. Que coisa terrível. Isso é nosso. Faz parte da nossa natureza. A gente se chateia porque não somos reconhecidos, porque as pessoas não aplaudem nossos esforços, porque as pessoas não dão um sorrisinho para nós, dizendo: ó, ficou muito bom, ficou bacana esse negócio, hein? E nós estamos falando de um homem, querido, que não tinha limpado a geladeira, não. Ele não estava esperando um sorrisinho porque limpou a geladeira. Estamos falando de um homem que deu a sua vida em prol do Evangelho. E do momento que ele está sendo julgado, mais uma vez por Roma, não tinha não apareceu
em prol da sua defesa. Não tinha um. E a gente começa a entender porque o Senhor permite certas coisas em nossas vidas. E quando a gente olha para esse texto, a gente começa a entender o quanto que dentro de nós precisa morrer ainda a velha criatura. Quanto dentro de nós ainda precisa ser deixado de lado, precisa ser colocado em segundo plano, porque ainda ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Pessoas e coisas ainda ocupam lugares especiais dentro do nosso coração. E não eram mais, querido. O lugar é de Deus. Nós nos preocupamos e nos frustramos muito mais, porque pessoas e coisas ocupam o lugar de Deus no nosso coração. E se nós formos bem sinceros, as nossas frustrações, elas chegam até o Senhor. Muitas delas. Mas por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor coloca pessoas no meu caminho que não reconhecem meu esforço? Por que o Senhor me dá um marido que não reconhece quem eu sou? Por que o Senhor me dá filhos que não reconhecem a mãe que eu sou? Por que eu tenho um patrão que não reconhece quanto eu valho? Sobra até para Deus. E a gente olha para esse texto, querido, e ele vem de encontro a gente, nos bate, nos esbofeteia. Talvez eu esteja enganado e talvez você hoje seja uma pessoa muito mais parecida com Paulo do que eu. Talvez você seja uma pessoa que tem se agarrado às verdades que Paulo se agarrava. Talvez você seja alguém que possa dizer, como Paulo, a certeza do teu coração, guardadas as palavras do Senhor Jesus em Mateus 28:20, que dizia: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Talvez você não seja essa pessoa que eu estou pintando, ingrata, uma pessoa que não reconhece. Talvez as palavras, e talvez essas palavras de Jesus no seu coração, elas tenham muito peso. Eu sei que o Senhor está comigo. Talvez o juramento de Hebreus, capítulo 3, versículo 5, quando diz: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Talvez seja nessa verdade que você tem percorrido a sua caminhada. E eu dou glória a Deus por isso. Dou glória a Deus por isso, porque essas foram as motivações de Paulo. Sabe que aquele encontro com Cristo, naquela estrada, iria trazer a ele a certeza de que aquele Jesus que ele encontrou jamais se apartaria dele. Jamais faltaria a ele. Paulo, eu sou o Senhor a quem tu persegues. E talvez existisse no coração do Paulo, como a gente tem certeza que existia, a certeza de que aquela voz seria o motivo para que ele pudesse enfrentar as suas maiores lutas e as suas maiores aflições. Eu conheci um Jesus e Ele está comigo sempre. Os amigos não vieram, os parentes não vieram o reconhecimento, não vieram os aplausos, não vieram os sorrisos, mas Ele está comigo. Isso é maior que todas as coisas. Paulo diz que tudo que construiu, tudo que obteve na vida, ele tinha como refúgio perto daquilo que ele sabia que o Senhor tinha preparado para ele. Certezas como essa, que nos impulsionam, nos fazem olhar para cima, quando a vida é difícil, quando as coisas se tornam complicadas. Agora eu acho interessante, no versículo 18, se você ler comigo: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Eu me atrevo a dizer que se existia alguma coisa que incomodava Paulo, ou que talvez trouxesse um dessossego ao seu coração nesse momento de agonia, se existia alguma preocupação, alguma ruga na testa de Paulo, nesse momento que ele está prestes a ser executado pelos malfeitores, é a certeza e é o medo de não entrar no reino dos céus. As palavras de Paulo
são as seguintes: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Se existe algum resquício, se existe alguma preocupação que me ronda, é de, por algo, não adentrar no reino dos céus. E que algo seria esse? Uma obra maligna, uma obra má. Paulo diz: o Senhor me livrará de toda obra má, me levará a salvo. Se existe algo que ainda pode impedir com que eu seja levado salvo e adentre o reino dos céus, é uma obra má. Paulo deixa claro: o Senhor me livrará dessa obra má. E aí é a única preocupação que eu vejo no texto. É a única interrogação que eu consigo enxergar nesse homem que tinha tantas certezas. Essa certeza de que existe algo ainda, a qual ele precisa ser liberto, a qual o Senhor o livrará, que é uma obra má. A pergunta é que de que maneira que uma obra má poderia impedir a entrada do apóstolo no reino dos céus? De que maneira? É simples, querido, tentando fazer o apóstolo abandonar a sua fidelidade a Cristo em desobediência. Muitos outros fizeram a mesma coisa. Foram tentados pela sua cobiça, pela cobiça dos seus olhos, e abandonaram a fidelidade a Cristo, e desobedeceram ao Senhor. Ora, não foi assim com Adão? Não foi assim com Adão? Ele perdeu a intimidade com o Senhor. Ele teve que ser expulso do jardim. Por quê? Por causa de uma obra má, uma obra maligna. Por causa da cobiça dos seus olhos, o desejo do seu coração. Era a única coisa que incomodava Paulo. Pode existir nos meus olhos, eu posso ainda cobiçar o mal que eu não devia querer e ainda quero. Pode existir no meu coração o desejo, como existe dentro de nós. Mas o Senhor vai me livrar disso. O Senhor me libertará disso. O Senhor não fará com que eu desista. O Senhor não deixará com que eu desista. O Senhor não deixará uma obra má prevalecer sobre a minha vida. Mas o Senhor antes me livrará, me levará a salvo. Isso me fortalece, querido. Isso enche meu coração de ânimo. Porque se existe algo que precisamos ser libertos ainda hoje, é de nossas obras más, é dos nossos maus desejos, é das portas que o mundo tem aberto e muitas delas nós temos entrado. É o desejo de desistir da caminhada cristã, talvez pelo peso, o fardo, talvez por enfrentar uma prisão sozinho, por não ter ninguém ao seu lado, por achar que as pessoas que deveriam estar ao seu lado não estão, por achar que os aplausos que deveriam vir não vieram, que o reconhecimento de tudo que você fez não existiu. Essas coisas permeavam talvez o coração de Paulo. Onde estão os outros discípulos que estão aqui me assistindo à minha defesa? Onde estão os meus parentes? E o Paulo cita muitos deles em suas cartas. Onde estão eles? Onde estão aqueles companheiros que estiveram comigo? Ninguém. Ninguém está aqui. Mas sabe de uma coisa? O mais importante que deveria estar, está. O Senhor me assistiu. E por que nós choramos tanto pela falta das pessoas? E por que nós nos incomodamos tanto com a falta dos aplausos das pessoas, ou com o reconhecimento das pessoas, pelas coisas que fazemos? E a presença de Cristo não nos reveste e não nos renova. Por quê, querido? Por que a falta do reconhecimento, do aplauso, do abracinho, do tapa nas costas é mais importante do que entender que o Senhor estará comigo e jamais se apartará de mim?
Por que essa certeza de que eu jamais estarei só não me motiva a continuar a minha caminhada? Muito pelo contrário, muitos de nós abandonamos. Pela falta do abraço, pela falta do reconhecimento, pela falta da assistência das pessoas. Por que é tão fácil para nós? Porque o nosso coração ainda é cheio de obras más. Nós estávamos lendo esse dia na classe dos jovens, estudando, quando Caim, ele muda a sua afeição, quando sua oferta não é aceita por Deus, o Senhor pergunta: Caim, mas que cara é essa? Que cara é essa, Caim? Por que teu semblante está assim? Essa cara amarrada, rancorosa? E Caim, emburrado, o Senhor diz: Caim, eu vou dizer uma coisa para você. O pecado está batendo na tua porta. O pecado está batendo na tua porta. Cabe a você o resistir, Caim. Mas sabe o que Caim fez? Abriu a porta e chamou o inimigo para tomar café com ele, querido. É isso que ele fez. Tem um pastor amigo meu que gosta de falar isso. Tem muito crente tomando café com o diabo, fazendo um cafezinho da manhã, recebendo o diabo na sua casa. Porque o mal está na tua porta, mas cabe a você resisti-lo. Mas como eu vou resistir? Eu sou fraca. Mas eu te dei uma palavra que estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Eu jamais me apartarei de você. E você pergunta: de onde eu vou tirar forças para enfrentar mais essa luta? E você pergunta: como eu vou enfrentar mais essa dificuldade? Se eu estou contigo, se sou eu que te fortaleço, se sou eu que te amparo, se sou eu que te carrego no colo, de onde virá forças para enfrentar mais essa luta? De mim. De mim, diz o Senhor. Agora cabe a você resistir a obra má, a obra maligna. O mal batendo na tua porta, cabe a você resistir, querido. O Senhor tem nos libertado com a sua palavra neste lugar. A palavra do Senhor pregada neste lugar tem nos botado em liberdade. Agora o que nós temos feito com a liberdade que o Senhor tem nos dado? Como nós temos aplicado a liberdade que o Senhor tem nos dado? De dizer ao mal: você não tem lugar mais na minha vida. De dizer ao pecado: você não entra mais por essa porta. Nós temos essa liberdade a partir do momento que o Senhor nos liberta. A partir do momento que nós entendemos por que o Senhor veio e derramou seu sangue na cruz. Isso precisa ser libertador todos os dias, querido. Isso precisa me dar forças para olhar para o mal e dizer: você está resistido. Porque quem está comigo é maior que quem vem contigo. Quem está comigo é maior. Aquele que está do meu lado é maior. Aquele que me ampara, aquele que me assiste é maior. Não é prisão, não é açoite, não é abandono, não é esquecimento das pessoas, não é a falta do sorriso das pessoas para mim, não é a falta do reconhecimento pelo que eu faço que vai me fazer desistir. Paulo diz: o morrer para mim hoje é lucro, é lucro. Eu sei para onde eu vou, eu sei que o Senhor tem preparado para mim, eu sei que eu combati o bom combate, eu sei que eu guardei a minha fé. Essas certezas precisam fazer parte de quem nós somos, querido, da nossa identidade como cristãos. O problema é que o mundo olha para nós e que vê tanta dúvida, e vê tanta incerteza, e vê tanta falta de incoerência com aquilo que pregamos e da forma que vivemos. Eu amo o Senhor, eu sei que Ele está comigo, mas Ele podia ter mandado os meus amigos me assistirem na minha defesa. Eu amo o Senhor, eu combati o bom combate, mas pelo menos a minha família podia estar aqui, me assistindo nesses últimos momentos. Eu amo o Senhor, eu amo fazer a obra do Senhor, mas é bom de vez em quando as pessoas reconhecerem o que eu faço. É bom as pessoas me aplaudirem, ou pelo menos citarem meu nome. Não há tempo para essas imposições, não há tempo para essas lamúrias.
Paulo, ele tem um objetivo na sua mente. Ele tem um caminho a percorrer. Ele sabe que o seu final será trágico aos olhos humanos. Mas ele sabe que a sua morte é apenas a abertura da porta dos céus, do reino celestial, para que ele pudesse entrar. A pergunta é se eu e você temos essa consciência, se nós sabemos e temos essa certeza dentro de nós. Paulo, ele diz no versículo 17 que ele foi libertado da boca do leão. Ele foi libertado da boca do leão. E aí a gente diz assim: eu tenho que matar um leão todo dia. Você não tem que matar ninguém, que o Senhor te livra da boca do leão todo dia. Você não mata um leão se você tiver que matar, meu filho. Você nunca matou. Você nunca matou, porque eu que te livrei de todos. Eu que te livrei de todos. De onde você tira a ideia de que você mata um leão todo dia? Se não fosse por mim, você já tinha sido devorado. Você já tinha sido comido. Você já tinha sido despedaçado. Mas por causa do meu amor e da minha graça, eu tenho te livrado de todos os seus leões. Paulo reconhece que o Senhor o havia livrado da boca do leão. Alguns dizem que esse texto é literal, porque Paulo não havia sido exposto a uma morte pública, sendo devorado pelas feras, porque ele era romano. Mas Pedro também reconhece e usa essa linguagem alegórica para dizer, em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9, quando ele diz: o diabo, vosso adversário, ele anda de redor como um leão, procurando a quem devorar. Pedro também reconheceu: existia um leão na minha vida, existia um leão que me rodeava, mas sabe de uma coisa? O Senhor me livrou dele. O Senhor me livrou dele. E o Senhor tem te livrado também ainda hoje, querido, desse leão. Amém, querido? Se esse leão não te pegou, querido, é porque o Senhor tem te livrado. E nós temos que reconhecer isso como Paulo reconheceu. O Senhor me libertou da boca do leão. Mas para quê? Para que por meu intermédio os gentios todos ouvissem a palavra do Senhor. Você sabe por que Paulo estava sozinho nesse julgamento? Você sabe por que ele foi abandonado? Porque o Senhor precisava de Paulo para que todos os gentios pudessem ouvir a mensagem do Senhor. E Paulo vai ser sozinho. Vai ser eu e você só. Eu vou completar a obra na tua vida dessa forma. Sem amigos, sem os outros discípulos, sem a família. Só eu e você. Mas eu vou te usar. E não vai ficar nenhum dos gentios sem ouvir a minha palavra e a minha verdade. Paulo reconhece isso. O Senhor me livrou da boca do leão, para que os gentios pudessem ouvir a palavra do Senhor por meu intermédio. O Senhor tem te livrado da boca do leão? Amém, né? Bom, né? Amém? Mas qual o propósito, querido? Que Ele tem te livrado. Por que Ele tem te levado? Porque você é bonitinho? Porque você é mais cheiroso do que os outros? Porque você é mais bonito? Porque você nasceu em abril? E um abraço para quem nasceu em abril, né? Porque nasceu em abril? Não, querido. O Senhor não tem te livrado da boca do leão sem propósito. Ele tem te livrado para que você faça a obra dele. Para que você cumpra os projetos dele na tua vida. Paulo reconhece isso. Eu fui liberto da boca do leão para que eu pudesse pregar aos gentios. E você tem sido liberto da boca do leão para quê? Para procurar outro leão para entrar dentro da boca. Porque é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós procuramos chifres na cabeça de cavalo. Nós nos atemos às coisas que não dizem respeito ao reino. Nós nos prendemos a elas. Nós damos tanta importância a pessoas e coisas que perdemos o foco de Deus na nossa vida. E nós ficamos tão embaraçados com pessoas e coisas que a obra de Deus não é realizada através de mim e de você. E não é porque o Senhor não tem nos livrado da boca do leão, mas é porque nós não fomos libertos das nossas obras más ainda. Existe uma obra dentro de nós má. E nós precisamos ser libertos delas.
Porque senão nós não seremos salvos, nós não seremos levados a salvos, nós não entraremos no reino do Senhor. Era essa a preocupação de Paulo, a única. Mas o Senhor vai me livrar e vai me levar salvo para o reino celestial. Dizem os historiadores que Paulo e Pedro morreram na mesma época. Alguns se atrevem a dizer que eles morreram no mesmo dia, não tem prova para isso. Mas a perseguição de Nero alcançou os dois foram presos, os dois foram martirizados, os dois foram mortos de maneira cruel. Aqueles a quem o Senhor colocou como cabeça da igreja, como líderes, foram martirizados pela fé, foram perseguidos até a morte. E por que nós achamos que a nossa vida será melhor? Por que nós exigimos do Senhor que o nosso futuro e o nosso final seja muito melhor do que esse? Por que a gente acha que nós precisamos de ser recebidos em tronos de ouro, cobertos de pedras de cristal, que tenha que existir um tapete vermelho estendido para nós, para que a gente passe, porque eu fui crente a minha vida toda, porque eu fui cristão? Não, querido. O que importa é que a obra do Senhor seja feita, que o nome dele seja glorificado. O final da carta, Paulo não faz reclamações, Paulo não faz indagações, Paulo não questiona, Paulo não levanta uma palavra, não escreve uma palavra a respeito da sua situação ou da sua morte. O que Paulo escreve nas últimas palavras dessa carta é: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A pergunta é: que tipo de coisa que nós queremos escrever? Ou que nós pensamos que vamos escrever? Que tipo de coisa? Às vezes a gente tem a impressão de que se Paulo permaneceu firme, se foi ele que combateu o bom combate, se foi ele que guardou a fé, ele deveria ser glorificado, né? Ele deveria ser glorificado. Foi ele que combateu, foi ele que lutou, foi ele que resistiu. Não, querido, não foi. Não foi. Fica claro na palavra quando ele diz: o Senhor me assistiu. Quando ele diz: o Senhor me assistiu, não foi nada eu. Nada fui eu. Nada foi de mim. Nada foi por mim. Nada foi para mim. Tudo foi para ele. Por ele. Todas as coisas. Tudo por ele. Se eu resisti até agora foi porque ele permitiu. Ele me deu forças. Se eu não enfrentei a boca do leão foi porque ele me livrou. Se existe uma obra amada dentro de mim, ele vai me livrar. Nada por mim. Nada sou eu. Toda glória seja dada a ele. Juízes, capítulo 9, versículo 51. Se você puder abrir. Juízes, capítulo 9, versículo 51. Tem muito a ver com a história de Paulo, tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver com esse chamamento que nós recebemos do Senhor, com essa oportunidade que Ele nos deu. O versículo 51 de Juízes, do capítulo 9, diz assim: havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Existia no meio da cidade uma torre forte. Todo homem e toda mulher buscou abrigo aonde? Nessa torre. Eles entraram nessa torre, eles fecharam as portas, e eles não puderam ser abatidos pelos seus inimigos, porque no meio da cidade existia uma torre forte. Esse versículo é encantador, querido. Essa passagem, esse texto, fica claro a presença de Deus no meio do seu povo. Fica claro a ideia de que existe um lugar tão seguro, que nem a solidão,
que nem um desprezo, que nem o não reconhecimento, que nem a falta do sorriso, que nem qualquer desânimo, ou qualquer criatura, ou qualquer outra coisa, pode nos atingir quando nós estamos nessa segurança. Essa segurança se chama eu sou. Eu sou. Senhor, e quando o faraó perguntar, eu vim em nome de quem? Diga que você veio em nome do eu sou. Isso já basta. E você sabe o que garante a nossa segurança, querido? O eu sou. A torre forte no meio da cidade. Nesse contexto de guerra, nesse contexto de morte e de assombro, quando nós somos atacados e pressionados constantemente a desistir, quando os leões do medo e do pecado buscam acabar com nossas vidas, queridos, quando nossos filhos são diariamente aliciados às inverdades do relativismo, do pós-modernismo, quando nós já escutamos aqui o pastor pregando, quando o mundo tenta nos desestruturar emocionalmente, através de uma exibição pública escrachada da indecência na televisão, na internet, é nesse contexto, quando a nossa moral é atacada pelas sugestivas movidas pela cobiça e pela carne dos olhos, quando a sociedade prega diariamente a frieza e a indiferença, quando a sociedade promove de cara limpa o individualismo soberbo, é em tempos onde a complacência de um evangelho corrompido cansa a fé de muitos e a acorrenta a homens que se dizem homens deuses, a apóstolos, a bispos, homens que determinam o amanhã de alguém. Quem são eles, queridos? Quem são eles? Quem são esses homens que se acham deuses? Que possam determinar destino de alguém? Homens que promovem o culto a mamon, ao Deus, ao dinheiro. É em tempos de guerra, querido, que nós estamos vivendo, onde a verdade tem sido tornada tão absoluta quanto os contos de fada que nós contamos para os nossos filhos. Como a Bíblia é comparada a um livro de conto de fadas, como nós lemos as historinhas dos três porquinhos. A gente lê os três porquinhos, a gente lê a Cinderela, aí a gente lê um salmo. Porque precisa, né? Não vou ficar só contando a história dos três porquinhos, vamos ler um salmo também. Como se a Bíblia fosse um conto de fadas, onde as pessoas têm a Bíblia somente como mais um livro na estante. São tempos assim que nós estamos enfrentando, onde a nossa fé é a nossa fé é abalada, e a liberdade que o Senhor conquistou na cruz é ameaçada. Nós precisamos nos refugiar naquele que é o centro de nossa defesa, nessa torre forte que está no meio da cidade, no meio desse escarcéu, no meio deste mundo que está jogado num lamaçal de pecado. Outro dia eu saí para evangelizar e eu fui falar para um jovem que Jesus o amava, e ele disse que não era gay. É neste mundo onde as pessoas se acham tão soberbas, tão independentes, tão cheias de si, que nós precisamos velar pela verdade. É que nós precisamos estar seguros na verdade. É que nós precisamos viver a verdade, queridos. Não só ouvir a verdade, não só ter conhecimento da verdade, mas viver a verdade. Viver de verdade, queridos. Nós precisamos parar de viver a mentira, de viver a falsidade, de viver o faz de conta. Nós estamos vivendo um tempo mais de viver o faz de conta, queridos. É tempo de nós nos abrigarmos nessa torre forte. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, o Senhor diz assim: achegue-se a Deus, e Ele se achegará a vós. E quem sou eu ou quem é você para acharmos que nós já nos achegamos o bastante? Quem é você ou eu para acharmos que já conhecemos o bastante? Paulo dizia: eu sigo e eu prossigo em conhecer. Mas muitos de nós acham que já sabem muito de Deus. Já sabe muito de Deus, já está muito perto dele.
Você já perdeu a noção, querido. Você já está tão longe, que você já perdeu a noção disso. Estar nele é passar pelo vale da sombra da morte, mas entender que pode descansar na sombra do Onipotente. Interessante. Nós vamos enfrentar os vales da morte. Vamos. Mas o Senhor diz, olha, a minha sombra estará sobre a tua vida. Mesmo no vale da morte, você não temerá mal algum, porque eu estarei contigo. É tempo de nós termos essa certeza arraigada em nossos corações, querido. Nós precisamos nos assegurar embaixo das asas daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é soberano. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa morada eterna, querido. Essa torre, querido, ela precisa estar presente sempre. Nós precisamos ter consciência dessa torre. Nós precisamos nos refugiar dela quando as aflições vêm sobre nós. Era isso que Paulo fazia. Eu me guardo nessa torre. Essa torre é minha segurança. Mas você está só, Paulo? Só não. Sozinho, mas só jamais. Talvez você se encontre sozinho aos seus olhos nessa noite. Sozinho, sem ninguém do teu lado. Mas sabe de uma coisa? Só você nunca ficará. Nunca ficará. Porque o Senhor é contigo, meu querido. O Senhor é o teu Deus. O Senhor é o teu ajudador. O Senhor é aquele que fortalece a tua vida. O Senhor é aquele que te renova. O Senhor é aquele que nos liberta das nossas más obras. O Senhor é aquele que tira de nós toda a possibilidade de desistir. O Senhor que te fortalece para dizer, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Você pode dizer nessa noite, eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu vou combater o bom combate. Não desista, querido. O Senhor te livrará dessa má obra que está tentando te arrancar dos propósitos dele. O Senhor vai te livrar dela e vai te levar a salvo. Paulo tinha a certeza de que era amado e de que todas as suas perdas se tornariam as suas maiores riquezas. Você tem essa noção nessa noite, querido? De que todas as suas perdas, aquilo que você chama de perda, o Senhor vai transformar nas suas maiores riquezas. Porque existe algo que os nossos olhos não podem contemplar, que os nossos ouvidos não podem ouvir, mas que está sendo preparado para nós, querido. E é maior do que qualquer coisa que você conquiste nesse mundo. Maior que qualquer coisa que você construa neste mundo. Nem se compara àquilo que o Senhor permitirá que a gente viva ao seu lado. O Senhor é aquele que faz das nossas enfermidades o remédio para a nossa alma. Querido, uma enfermidade pode ser um remédio para você. A sua enfermidade pode ser o remédio que o Senhor usa para salvar e curar a tua alma. O Senhor é um Deus que faz da forma que Ele quer e como Ele quer, querido. O Senhor é aquele que faz com que o desprezo do mundo se torne em glória. E era isso que Paulo estava sentindo. O mundo me desprezou. Mas se desprezou a ele, o que dirá a mim? O que dirá a mim? Pedro diz, eu não sou nem digno de ser morto como ele foi. Vocês querem me crucificar, mas não faça como foi com ele. Eu não sou digno. Eu não sou digno de morrer como ele. Quem sou eu? Feche os teus olhos, querido. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos.